estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2023. Unção de governo está sobre a minha vida. E eu estou governando para a glória de Deus. Amém. Sentem-se, por gentileza. Jesus vive, celebre. Hoje é um dia de celebração. Jesus foi profetizado já no Éden. E nós vamos ver as profecias sobre Jesus em toda parte. Em Números 24, eu vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Nós vamos ver profecias e profecias sobre Jesus. Nós vamos ver ele sendo profetizado, a vinda dele, que ele nasceria em Belém. E olha que coisa interessante. Para que a palavra se cumpra, não importa a dificuldade, porque para Deus nada é difícil. Vem um censo, onde as pessoas precisam ir para a sua cidade natal, para se alistarem. De repente vem uma ordem de uma autoridade e José com a Maria são obrigados a se deslocarem. E então eles vão para Belém, porque tem uma profecia que Jesus vai nascer em Belém. Com os profetas que foram falando a respeito. E aí, isso me fascina, porque eu vejo Deus movendo ali, aquele mundo, aquela época, para que uma profecia se cumprisse. Ou seja, você vai ver muito isso, e aconteceu isso para que as Escrituras se cumprissem. Você vai ler isso constantemente, e aconteceu para que as Escrituras se cumprissem. Então, de repente, uma ordem vem das autoridades para que um censo fosse feito e todo mundo tinha que se deslocar. Eles não iriam se deslocar sem uma necessidade, sem uma ordem, uma necessidade tão grande. Ela estava grávida. E então eles são obrigados a se deslocarem, e então chegam a Belém, e então Jesus nasce e a palavra se cumpre. Sabe, nós precisamos ter essa disposição de ouvir a Deus, e muitas vezes nós vamos nos encontrar em situações desconfortáveis. Porque era desconfortável. Ter que se deslocar, grávida, aquele movimento todo. E às vezes a gente não entende por que algumas situações estão acontecendo que são chatas, são desconfortáveis, mas é Deus movendo as coisas para nos colocar no lugar onde a palavra dele vai se cumprir na nossa vida. Isso não te dá esperança? Que Deus vai
trabalhar sempre para te levar, para nos levar para o lugar onde Ele vai poder cumprir, para a situação, para aquele momento que Ele vai poder cumprir com aquilo que Ele prometeu. Jesus é o Rei. E Deus escolheu, Maria escolheu José para serem os pais do filho dele. A história vai dizer que Maria era filha de Joaquim, com uma mulher chamada Ana, e que não geravam filhos. E então, esse homem, um homem que tinha uma situação boa, estudioso da palavra, buscou o Senhor. Eles buscaram um filho, e que se o Senhor desse a eles um filho, esse filho ia viver para os propósitos dele, para a glória dele. E então eles têm Maria, uma garotinha, e essa moça, e a gente fala moça, mas ela devia ter, quando viveu essa situação, uns 13 ou 14 anos. Porque era uma tradição, as mulheres se casavam cedo. Elas tinham as 3 confirmações de que agora ela era uma mulher, que ela menstruava uma vez, a segunda, na terceira vez, então estava confirmado. Agora temos uma mulher aqui, ela pode se casar. Antes dessa terceira menstruação, ela não podia se casar. E então, ela, agora prometida, que já era um compromisso legal a um homem, eles não podiam ter relacionamento íntimo, mas ela já pertencia a esse relacionamento, ela já estava unida a ele. Ela recebe a presença, a visita de um anjo Gabriel. Um anjo chamado Gabriel, que anuncia a ela que ela vai gerar o Rei, o Todo-Poderoso. E ela foi preparada desde sempre para cumprir com o propósito de Deus na vida dela, para que a vontade de Deus fosse feita. E é exatamente isso que ela responde para o anjo. Que a vontade de Deus fosse feita na vida dela. Faça na minha vida, segundo a sua vontade. Ela agora tem um desafio naquela sociedade de aparecer grávida. Imagina os falatórios. Como enfrentar e dizer isso às pessoas? Mas quando você aceita a vontade de Deus na sua vida, isso significa um nível de confiança alto. Você confia que até aquilo que você não pensou, o que você pensou, Deus pensou primeiro. Ele pensou primeiro. E Ele vai cuidar das coisas. E eu acredito que ela ficou o tempo todo segura de que Deus estava cuidando de todas as coisas. E então José, sendo um homem justo, decide desmanchar aquilo secretamente.
Porque naquele caso ele teria que acusá-la. Por que ele estava desmanchando? Ele teria que acusá-la de adultério. Então ela seria apedrejada, e ele, como homem justo, ele quis sair discretamente, silenciosamente, para não causar nenhum dano a ela. E então o anjo aparece a ele uma vez e fala: não tenha problema em receber a Maria. Porque o que ela está gerando provém do Espírito Santo. Ele volta, ele crê, ele volta e ele abraça aquele casamento, aquela mulher. E a partir dali, o Senhor passa a falar com ele. Porque ele é o protetor. Então ele leva ela para esse alistamento. Ele sai nos momentos, desce para o Egito no momento de grande pressão. Você vê o padrão que Deus espera dos homens e das mulheres. Um homem que ouve a Deus e é o líder de sua família. Uma mulher que está sempre aberta a fazer aquilo, ainda que seja doloroso, para a vida dela, até para a reputação dela, no caso da Maria. Mas está disposta, aberta a fazer a vontade de Deus. Cumpra na minha vida a sua vontade. Que seja feito na minha vida aquilo que o Senhor deseja. Eu estou à sua disposição. É incrível isso. José, a gente pensa nesse carpinteiro só voltado para a marcenaria. Mas no grego, esse carpinteiro é tecton, que quer dizer arquitetura. Então ele era um arquiteto, um construtor, que sabia modelar, montar, construir coisas com muita delicadeza, que isso inclui, para aquela época, alguém que fazia joias, construía prédios, decorava muito bem. E não é isso que a Bíblia fala sobre Jesus, o grande construtor, que está nos construindo o tempo todo. Entalhava em pedras. E nós somos essas pedras vivas. Que Ele está entalhando, que Ele está modelando, que Ele está construindo. E a história vai dizer que José era muito bem sucedido na sua profissão. Muito bem, era um excelente profissional. E era bem pago por isso. E era um homem justo. E isso nos faz lembrar que ele foi justo na questão do dinheiro, das finanças, porque a Bíblia fala, o Senhor falou, como que Deus vai, se eu não sei lidar com essa riqueza tão ínfima, com essas coisas desse mundo, como que Ele vai me confiar as verdadeiras riquezas? Então José deu um lugar
através de uma conduta irrepreensível, justa, ele deu condições para Deus confiar a ele a verdadeira riqueza. E que riqueza? O rei. Adotar o grande rei. José adotou o nosso Senhor Jesus como seu filho. E o criou, e o ensinou, e o transformou também nesse tecton, nesse arquiteto, nesse construtor. Maravilhoso. Como homem, era o que ele fazia com excelência. Como Deus é o que ele faz com excelência. Ele está o tempo todo nos trabalhando, nos levando a esse nível alto. Ele está nos construindo através da palavra dele. Cada palavra que vem até nós é o Senhor nos construindo. Nós vamos ler sobre os magos que eram do Oriente. E observa que lá, no Oriente, observa que provavelmente eles saíram do que é o Irã, o lugar em que eles saíram seria hoje o Irã. E quando eles viram que Jesus nasceu, ele era um bebê. Quando eles chegaram, Jesus já devia ter os seus 2 aninhos. Que foi quando Herodes, a gente sabe disso porque foi quando Herodes perguntou quando mais ou menos eles tinham visto a estrela, e foi quando ele mandou matar crianças até 2 anos em Belém. Ali tantas coisas incríveis estavam acontecendo e ninguém percebendo nada. E aqueles homens, aqueles sábios, aqueles magos, a uma distância tão grande, que eles devem ter levado exatamente esses 2 anos nessa viagem, mas mais que isso, foi um tempo de preparação também. Eles pararam para se prepararem, para preparar o que eles iam levar para o grande rei. E aí, então, fica essa pergunta para nós. O que nós temos preparado? Nós temos investido tempo, energia para preparar o melhor, para entregar para o nosso grande rei? Nós somos capazes de andar uma longa distância, de fazer uma viagem que talvez tenha durado exatamente esses 2 anos, para adorar o grande rei? Qual o nosso nível de comprometimento, de doação? Nós precisamos rever isso, meus queridos. Quanto nós gastamos, quanto investimos, quanto preparo há para oferecer o melhor ao Senhor? Eles trouxeram muitas coisas, mas a Bíblia ressalta o ouro, o incenso, a mirra. O ouro é presente para reis, o incenso para sacerdote,
E a mirra era usada para embalsamar, era usada para ungir os mortos. Então ali eles estavam dizendo, ele é um rei, sacerdote e nasceu para morrer. O único bebê que já nasceu para morrer. Os próprios presentes profetizaram tudo que ele era e como viveria. Será que nós temos tido essa disposição de preparar o nosso melhor, de andar longas distâncias, de fazer sacrifícios para estarmos prostrados diante do grande rei? Será que nós temos a sensibilidade de entregar aquilo que realmente simboliza o Senhor, representa o Senhor na nossa vida? Reis, sacerdotes estavam lá, tão pertinho, e ninguém viu nada. Nada. Ninguém percebeu. E você vê que a sensibilidade, o Senhor respeita a sensibilidade. Aqueles magos, a uma distância tão grande, eles tiveram uma sensibilidade que aquelas pessoas que estavam ali tão perto não tinham. Que o Senhor nos guarde dele ter que usar alguém está tão longe, porque nós já não ouvimos mais a Ele. Nós não damos ouvidos mais à voz dEle. Nós estamos envolvidos com tantas coisas que já não ouvimos mais. Já parou para pensar que o Senhor encontrou corações quebrantados e sensíveis tão longe e não encontrou um coração quebrantado e sensível ali? Tinha tantas coisas incríveis acontecendo. O grande rei estava nascendo. E ninguém estava vendo. Quando o Senhor aparece aqueles pastores eram pastores levíticos, que eles cuidavam exatamente de cordeiros que seriam usados no sacrifício. E então os anjos, aquele coral de anjos aparece e começa a louvar o Senhor, e eles se encantam com aquilo, e o Senhor, e o anjo fala que o Salvador tinha nascido, e que eles iam encontrá-lo numa manjedoura envolvida em panos. Agora, aqueles locais onde os animais ficavam, ou mesmo as pessoas podiam usar para se refugiar por um momento, eram cavernas. A manjedoura era esse coxo, né? Que em italiano é mangiare, é onde se come, feito de pedra. Nesses lugares tinham essas faixas, que todo cordeirinho que nascia, esses pastores enrolavam as pernas desses cordeirinhos. Então, quando o anjo falou com aqueles pastores, falou numa linguagem que eles entendiam: vocês vão encontrá-lo
envolto em panos. Porque chegou a hora de nascer. E parece que a Maria teve que usar exatamente os recursos que tinha naquele lugar. E era uma maneira dos anjos também dizerem, olha, vocês estão cuidando de cordeiros, mas o verdadeiro cordeiro, porque João vai dizer, eis o cordeiro do mundo, de Deus que tira o pecado do mundo. E ele foi envolvido, como os cordeirinhos que nasciam eram envolvidos. Naquelas faixas, naqueles panos. E então eles vão e vem aquela cena do Cordeiro de Deus. A Bíblia vai dizer que agradou a Deus moê-lo. Foi do agrado do Pai moer o próprio Filho para nos resgatar. A Bíblia deixa claro que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós entramos na história, nós vemos pessoas no seu cotidiano, com a sua vida comum, mas elas não eram comuns. Por que elas não eram? Para todo mundo, quem olhava, pareciam comuns, mas não, eram pessoas diferenciadas. Elas queriam Deus, num nível diferente dos demais, porque o coração estava inteiro, aberto aos propósitos de Deus. E nós? Como nós temos vivido a nossa vida? Será que Deus tem encontrado em nós esse coração inteiro? Essa disposição de entregar tudo, de viver para Ele, de passar por aquilo, pelas coisas mais difíceis. Aí o anjo vem e fala que ele tinha que descer para o Egito. Você vê várias situações. Viaja, vai para cá, se desloca, vem para cá. Mas você vê Deus suprindo. Você vê o Senhor dando condições dele fazer, mas ele tinha que ter a disposição. A disposição de acatar a palavra de Deus e abraçar a esposa em circunstâncias complicadíssimas. Ela tinha que estar disposta a abrir mão de sonhos, tudo que ela tinha, talvez planejado ali com José, e agora tudo muda. Agora ela dá à luz num lugar que era usado para animais se refugiarem. Agora ela envolve esse bebê nos panos, nas faixas, as faixas que eram usadas usada pelos pastores nos cordeirinhos que nasciam. Ou seja, o tempo todo a palavra está apontando, nem tem nenhum detalhe insignificante, apontando
para o Cordeiro de Deus. Ele nasceu com uma finalidade. Todos nós nascemos com uma finalidade. De dar glória a Deus. Jesus nasceu com o único propósito de nos esvaziar, de se esvaziar e nos resgatar. Ele nasceu para morrer. Será que você está prestando atenção nisso? Ele deixou a glória dele e veio aqui para nos resgatar. E qual a resposta que nós temos dado a ele? Quando nós falamos sobre assuntos assim, muitas vezes eu vi pessoas desinteressadas. Nós estamos tão cheios de nós, tão materialistas, tão cheios de razão, racionalizamos, nos apegamos a coisas tão ínfimas, na verdade tão pequenas, tão insignificantes, perto de tudo que está diante de nós. Mas estamos, às vezes, tão distantes disso, que a nossa mente não se abre, nosso coração não está rasgado para isso. É onde eu vejo as pessoas perdendo o melhor de Deus para elas. Porque elas não têm muitas a sensibilidade de entender o que tudo isso significa para a nossa vida. Se Jesus não for a sua prioridade, como nós fomos para Deus, Ele quis nos resgatar. Que tipo de vida você acha que você vai viver? Se você não decidir para um nível mais alto, onde Deus é sua prioridade, ocupa o primeiro lugar, se torna o amor da sua vida, o foco principal, é para Ele que você olha, é Ele que você quer. Então, que vida você acha que você vai viver? Você acha que você vai viver uma grande vida? Lembrando de Jesus só no dia 24, 25? Participando de algumas cerimônias? Mas o foco está na ceia. O que vamos comer é a comida de Natal. São as nossas apresentações. Mas a verdade é que o Natal, nós fazemos isso, mas em tudo isso está Jesus. É para Ele, é para a glória dEle. O Natal é para trazer com muito mais força para nós que nós temos um rei, e a vontade desse rei é soberana, e que nós temos que viver para a glória dele e honrá-lo, e nos alinharmos com ele. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos buscar saber como ele pensa, o que ele quer de nós. E resgatar isso. Isso que é importante. Nós vamos lançar mão disso. Como ele pensa, o que ele quer de mim, o que ele quer de mim. Como ele quer que eu viva. De forma egoísta, arrogante, amargurada, ou doadora, perdoadora, renunciando, quebrantada, construindo todos os dias
nele, porque só nele há solidez. O que ele quer de mim? Ele me quer inteira, me parecendo com ele dia após dia, como esposa, como mãe, como serva. Ele quer você como você sendo o homem que cuida da sua família, da sua casa, que se importa com o que ele se importa. Marido de uma só esposa, de uma só mulher, cuidador de sua família, doador, alguém que doa a vida todos os dias, sacrifica a vida pela família. Um filho que honra seus pais, um homem que honra a sua família, uma esposa que constrói no alicerce que é Cristo com sabedoria. Pessoas gentis, amorosas, corajosas. Nós vemos um mundo cruel e as pessoas se acovardando dia após dia. E o que nós mais vamos encontrar é não tenham medo. Vocês não podem viver com medo. E as pessoas têm medo de se posicionar, as pessoas têm medo de proclamar Cristo, de viver como Cristo mandou que elas vivessem. Como eu disse no início dessa reunião, muitas têm medo de se casarem, têm medo de gerarem filhos, têm medo de expor os pensamentos de Cristo. Elas têm medo. Não é incomum você encontrar cristãos se acovardando, que já não defendem mais a família, o casamento, a vida. E é por isso que nós vivemos uma sociedade tão fraca, onde as pessoas não têm estrutura emocional, elas se matam, porque não aguentam comentários, uma crítica. Que mundo é esse? Que está criando pessoas cada vez mais frágeis. Nós temos que pensar a respeito disso. Um mundo confuso, onde crianças, adolescentes não sabem quem são, não têm identidade, não sabem dizer se são homens, são mulheres. Porque quando a igreja sai de cena, a igreja não ocupa o seu lugar, não influencia, não salga, tudo começa a estragar, porque o sal não deixa estragar. Quando a igreja não ilumina, a escuridão vai tomando conta de tudo, e nós estamos vendo as coisas estragarem, tanta treva, porque a igreja é que salga, é que ilumina. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E quando nós não salgamos, não iluminamos, as trevas tomam conta e tudo vai apodrecendo. Nós não podemos ter medo, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos nos render a um sistema dominado pelo mal, porque estamos com medo das opiniões, com medo das críticas, com medo do mundo. Algumas pessoas têm medo de perder seguidores, likes, têm medo de serem criticadas, têm medo de problemas, têm medo de ataques, e aí elas se acovardam. E quando você se acovarda,
Você causa prejuízo dentro da sua casa. Você causa prejuízo por onde você passa, porque era para você viver salgando e iluminando. Mas você se tornou insípido e a sua lâmpada já apagou. Você vai iluminar quem? Você vai salgar o quê? Se você não salga mais nada. Agora, a Bíblia fala que se o sal se tornar insípido, ele só serve para ser pisado pelos homens. É por isso que a igreja tem sido massacrada. Tem sido pisada. Porque ela parou de salgar. É por isso que muitos crentes têm sido pisados, porque eles pararam de salgar. Se tornaram insípidos. Eles não ocupam mais o lugar deles. Eles mesmos não são um exemplo. Seus filhos não têm diferença nenhuma dos filhos do mundo. Porque muitos crentes têm criado os filhos do mesmo jeito que o mundo cria. Longe, distantes, nas telas. Pais que dão celulares para um filho de 6, 7 anos. Crianças que são criadas diante da televisão, diante de um iPad, de um celular, o tempo inteiro. Não tem contato com a palavra, não tem culto doméstico, não tem leitura da palavra. Que não têm sido preparadas para enfrentar um mundo caótico, terrível, frágil, de pessoas frágeis, fracas, emocionalmente, tão confusas que elas não têm nem identidade, elas não sabem dizer o gênero delas. Um mundo egoísta, onde uma pessoa vive a vida dela do jeito que ela quer viver, e quando ela tem a consequência, ela não quer enfrentar a consequência. Como, por exemplo, no caso de uma gravidez. Ela vive a vida dela do jeito que ela quer viver, e aí ela engravida, ela simplesmente se livra, assassina o próprio filho, porque ela diz, não é o momento, vai estragar minha carreira, vai estragar minha faculdade, vai estragar minha vida. Ela opta pela morte ao invés da vida, ela fecha a porta para a vida e abre para a morte. E onde nós estamos? Nós pensamos diferente? O que nós temos feito pelo reino de Deus? Quais as renúncias que nós temos feito pelo reino de Deus, pela nossa família? Você se considera uma pessoa doadora, serva? Esses exemplos que foram apresentados aqui, eles têm nos impactado no dia a dia, no dia a dia. Não é só no dia 24 ou dia 25, no dia a dia. Nós temos doado a nossa vida. Começando pela nossa casa. Nós temos doado a nossa vida, o nosso tempo, para formar pessoas seguras, fortes, com identidade. Nós temos honrado o Senhor. Nossos vizinhos reconhecem que a nossa casa é um lugar de glória. Nossos filhos têm amado mais a Cristo pelo nosso testemunho de vida.
O que nós temos feito com aquilo que nos acontece? Quais as respostas que nós temos dado aos problemas que surgem na nossa vida? Uma resposta de fé, de confiança, ou de fraqueza, de desistência? Quantas pessoas que nós temos impactado? Quantas pessoas em 2023, não vou nem falar de outros anos, de 2023, que você impactou? Que você usou seu tempo para ensinar, para doar sua vida, que você não perdeu a oportunidade para ensinar, de parar, ir e ensinar aquela pessoa. Quanto tempo você gasta no seu dia para ensinar seus filhos sobre integridade, caráter, temor de Deus, o que diz a palavra? Aí nós estamos chateados com os nossos resultados. Por que a nossa vida não vai? Por quê? Por que será? Quem nós temos parado para ouvir? Qual o padrão que tem peso sobre nós? Esse padrão mundano? Que tem masculinizado a mulher? Afeminado o homem, emasculado, roubado a identidade das crianças. No que você acredita? Você tem ocupado o seu lugar como homem da palavra de Deus, como a mulher que a palavra de Deus nos ensina a ser, com os filhos, com a família? Vamos lá, nós temos criado nossos filhos diferente do mundo, ou nós temos criado os nossos filhos dentro desse padrão mundano? Nós trazemos nossos filhos para a igreja, mas no dia a dia nós os conduzimos no padrão do mundo, porque dentro da nossa casa, nós não somos os cristãos que a palavra de Deus nos ensina a ser. Doadores, generosos, íntegros, amorosos, firmes, corajosos. Gente que prima pela excelência. Gente que cercou a sua casa. Tem mantido um muro de proteção. Por estar alinhado com a palavra. Tem se alinhado dia após dia com a palavra. A palavra tem peso, a palavra tem importância, e a pessoa quer saber o que Deus pensa, não o que alguém pensa, o que Deus pensa. Não o que todo mundo está dizendo, o que Deus falou a respeito da nossa vida aqui, enquanto estamos aqui, o que Deus nos mandou fazer. Como Ele nos mandou viver aqui? Cedendo à cultura? Pegando o padrão do mundo? O que o mundo fala, para onde todo mundo está indo? É para onde eu vou? Não. Não. Santidade ao Senhor. Reverência. Temor.
alinhamento com Ele. Na nossa casa, nós temos limites bem estabelecidos e qualquer pessoa que chega sabe muito bem até onde ela pode ir. Nós já estabelecemos os limites que qualquer pessoa que venha lidar conosco, ela já sabe até onde ela pode ir. Ela sabe que algumas coisas elas não podem fazer perto da gente. Voltemos para os filhos. Nossos filhos estão amando mais a Deus pelo nosso testemunho? Estão mais apaixonados por Jesus, pelo reino de Deus, por causa do nosso testemunho? Nós temos vivido para algo maior? São perguntas que nós precisamos responder e mudar a nossa vida hoje, agora, porque nós não temos o amanhã. E não entrar num ano novo, conduzindo a nossa vida da mesma maneira. Nós precisamos perseguir o que a palavra está dizendo. Ainda que o seu cônjuge não queira, você decide, eu vou me levantar. E vou me alinhar com Deus e vou cobrir esta família. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou honrar a Deus. Eu vou ganhar menos, mas eu vou para casa, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou criar esses filhos para serem pessoas extraordinárias. Se você não for a maior influência na vida dos seus filhos, alguém aí fora vai ser. E é por isso que muitos jovenzinhos, quando entram na escola, numa faculdade, eles se perdem completamente, porque os pais nunca investiram tanta energia como um professor doutrinador do mal vai investir. Não tem vácuo no mundo espiritual. O que você deixa passar, você pode ter certeza que o outro não vai deixar. A indisposição que você tem, a preguiça que você tem de fazer algumas coisas, você pode ter certeza que o mal não tem. A impaciência que você tem, o mal não tem. Ele é paciente, ele é dedicado, ele é diligente para destruir. Ele só veio para matar, roubar e destruir. E ele é diligente, ele é paciente, ele é determinado. Ele não se cansa. E aí nós nos cansamos tão facilmente de fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem, porque no tempo certo vocês vão colher se não desfalecer. Não se cansem de fazer o bem. Não se cansem. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça por um momento. E antes de nós continuarmos, diante do que você ouviu até agora, quais as decisões que você decide tomar? Quais as decisões que você decide? Como que você vai viver a partir desse momento? Será que você consegue ter luz, clareza de que
Você não pode mais continuar dessa forma. Pelo amor de Jesus. Quantas pessoas que poderiam estar aqui, onde é que elas estão? Nenhuma justificativa tem. Eu fui viajar. Eu fui para tal lugar. Deus não deveria ser sua prioridade? Será que a essência do Natal nunca vai tomar conta das pessoas? Qual a essência do Natal? Adorar a Cristo, celebrar a Cristo, viver para Cristo. A prioridade é Cristo. Que tipo de homem você tem sido? Fraco? E você? Que tipo de mulher você tem sido? Tola? Que tipo de pais vocês têm sido? Negligente? Que tipo de vida nós temos vivido? Você pode dizer que você é a pessoa que salga, que ilumina, que faz aquilo que honra a Deus e não aquilo que a sua carne está pedindo? Você pode se comprometer agora? E dizer: Senhor, eu compreendo que eu tenho vivido de uma forma que em nada tem te honrado. Em João 15:18 disse: o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Você vai ter medo do ódio do mundo? E vai deixar de tomar decisões e se alinhar com Deus porque a opinião dos outros importa? Dói o meu coração quando eu vejo um cristão, alguém que diz que é cristão, mas que não se parece com Cristo. O que você decide hoje, nessa véspera de Natal? Sabe, eu sempre leio isso aqui, ó. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olhe para mim. Será que você pode dizer que realmente, não pelos seus sentimentos, mas pelas suas ações, Cristo é a sua prioridade? Realmente tem lugar para Jesus na sua vida? Para a vontade dEle? Para o estilo de vida que Ele determinou que vivêssemos? Será que tem lugar para Jesus realmente na nossa vida? Será que nós podemos dizer nesta manhã, véspera de Natal, que sim,
eu estou disposta, eu estou disposto a tudo por Jesus. A deixar o passado, a mudar quem eu tenho sido, a renunciar minhas vontades, a passar por cima de opiniões, a negar tudo que eu vi e vivi até o dia de hoje por amor a Ele, a me esvaziar para colocá-lo, porque na minha vida vai ter lugar para Ele sempre. E não importa o que eu tenha que tirar para Ele estar aqui, o que eu tenha que renunciar para Ele estar aqui, o que eu tenha que arrancar da minha vida para Ele poder estar aqui, eu vou fazer. Você ouviu isso? Não importa o que eu tenho que tirar, o que eu tenho que arrancar, o quanto eu tenho que cortar da carne, eu darei lugar ao Senhor acima de tudo. Não importa. Não importa as escolhas duras, as decisões difíceis que eu tenha que tomar, as lágrimas que eu tenha que derramar, os cortes que eu tenha que fazer, as renúncias, as dores que eu tenha que enfrentar e passar para amá-lo e obedecê-lo, porque se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Eu vou fazer. Eu vou, mas sempre haverá lugar para Ele. O lugar que é dele. Não apenas qualquer lugar, como aquele fariseu convidou Jesus e disse, senta em qualquer lugar. Não, um lugar de honra, onde Ele é minha prioridade, onde eu decido a minha vida por Ele. Eu escolho pela vontade dEle, para agradar a Ele. Eu digo não por causa dEle. Eu corto na minha carne por amor a Ele. Isso é celebrar Jesus. Isso é celebrar Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Jesus é a boa nova, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto lhes servirá de sinal, encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Jesus é o favor de Deus para nós. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados.
Eles não tiveram medo de sair espalhando. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Você vê que ela foi registrando tudo. Ela foi vendo todos os acontecimentos que Deus havia dito. Ela foi guardando. E certamente ela, a Maria, foi não só a primeira influenciadora, professora, aquela que doutrinou, que ensinou Jesus e foi contando para ele tudo que ela foi vivendo, que Deus, que o Senhor, o anjo tinha dito. Tanto que quando você vê ele com 12 anos no templo, ele agora já fala como alguém que sabe quem ele é. Ele fica lá aqueles 3 dias questionando e argumentando e respondendo perguntas que deixaram aqueles mestres da lei assim pasmos. E aí quando os pais procuram ele, 3 dias depois procurando, encontraram. E pergunta, filho, onde você estava? Que isso? Ele falou, eu não deveria estar cuidando das coisas do meu pai? Ele fala com a identidade, ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. E você vai ver algumas vezes Satanás tentar atacar exatamente a identidade dele. Se tu és o Filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Mas quem sabe quem é, não precisa provar nada para ninguém. Até na cruz, se você é o Filho de Deus, desce daí, salva você, salva nós, faz isso, faz aquilo. Até o último momento, ele foi atacado. A identidade dele é atacada, mas ele sabia quem ele era e ele não precisava provar nada para ninguém. A grande prova era o que ele estava fazendo. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Vamos nos colocar em pé. Com a mão no coração. Se você já está com o seu propósito, aproveita para pegá-lo também, porque vamos orar. Sobre ele. Mas agora, você teve um momento em que você curvou sua cabeça, refletiu. Eu acredito que você está aí com a sua família. E eu creio que o Espírito Santo está nos chamando para esse nível mais alto. Para esse lugar de crescimento. Ele está nos chamando para esse nível mais alto. Para essa entrega, essa renúncia, esse comprometimento. Eu penso que o Espírito Santo está nos dando clareza. Ele está nos levando não só a refletir, mas a ver o que não estávamos vendo e tomar decisões. Porque a vida é feita de decisões. Deus não nos chamou para uma vida pequena. Deus nos chamou para uma vida grandiosa. Nós pertencemos a Cristo. E o Senhor nos chamou para vivermos nesse nível alto. Que o nosso estilo de vida suba cada dia. Para mais perto de Cristo, mais parecido com Cristo.
que o mundo não tem impacto e influência sobre você, mas que Cristo tem influência sobre você. Defenda o que Cristo defende. Ame o que Jesus ama. Lute pela causa. Por coisas que realmente têm valor, têm relevância. A boca fala do que está cheio o coração. O que tem saído da sua boca? Palavras que iluminam, que curam, que salvam. Ou palavras vazias que não alimentam ninguém. Valores baixos, que não impactam ninguém. O Senhor nos chama para esse nível alto, com valores altos, onde a nobreza, a integridade fazem parte da nossa vida, a generosidade. Qual é a atitude que nós vamos ter? Eu contei uma história de uma mulher que literalmente passou por cima de tudo e literalmente ela adotou. Mas espiritualmente, figuradamente, você pode hoje dar um passo. Essa mulher adotou o filho da amante, que o marido havia tido um caso e traído ela. Que integridade, que nobreza, que generosidade, que doação, que representação de Jesus. Quanto perdão, quanto amor, quanta beleza. O mundo ia chamá-la de boba. Até louca, para não usar expressões chulas. O que Deus está pedindo para nós? O que Ele está mandando você abraçar, você doar, adotar, você pegar e cuidar? O que Deus está pedindo para você fazer, que não é normal para o mundo, que não é visto com bons olhos, nessa sociedade hedonista e egoísta? Nós fugimos de problemas, não é? Nós não queremos problemas, nós não queremos lidar com coisas que são desgastantes, difíceis. Nós não queremos pessoas chatas conosco, pessoas problemáticas, nós queremos nos livrar delas. Mas o tempo todo o Senhor está nos mandando derramar amor, perdoar, renunciar a nós mesmos, investir tempo, estender a mão. Mas nós não queremos, não é? Ah, não me encha a paciência. Ah, não quero lidar com isso aqui. Ah, não quero ver isso aqui. Ah, eu também não quero isso aqui. Eu não quero os desafios que o Senhor muitas vezes coloca diante de mim. Não, eu não quero esse problema. Não, eu não quero saber disso aqui. E nós vamos abrindo mão, vamos soltando coisas que muitas vezes Deus está colocando, o próprio Deus diante de nós e dizendo: ei, esse é seu teste. Ei, você é capaz de derramar amor aqui, de perdoar aqui, de estender a mão aqui? Você é capaz de renunciar você mesmo, de ser tão doador, menos egoísta,
sacrificar para se parecer um pouco comigo? Ou não? Eu quero tudo do meu jeito? Na minha hora? Fujo de desafios, fujo de problemas, fujo de pessoas difíceis. Alguns estão num nível tão absurdo que eles fogem de lidar até com os próprios filhos quando eles julgam que são difíceis. E é por isso que casamentos não dão certo. Que filhos estão revoltados. Porque está faltando esses representantes de Cristo. Esses cristãos de verdade. Não frequentadores de igreja, esses cristãos de verdade, homens e mulheres que representam o Senhor, através de suas ações. Mas o que o mundo prega? Viva para você, pense em coisas, viva se comparando com a vida do outro. É um mundo egoísta, hedonista, materialista. Tudo o contrário de Cristo. Porque Cristo abriu mão da sua glória para descer aqui e derramar tudo em nós. Renunciou, se esvaziou. Será que nós somos capazes de nos esvaziar para honrar a Deus? Para honrar nossa casa, nossa família? Para cuidar de pessoas? Para mostrar amor a pessoas? Porque vem cá, se você tem gente difícil, um familiar difícil, se você responder a essa pessoa da forma que você a vê, ela nunca vai encontrar Jesus. Precisa estar diante dela um pequeno Cristo, que responde à amargura dela com doçura. Com generosidade. Você não desce ao nível dela, você puxa para o seu nível. Você não desce ao nível dela, você a puxa para o seu nível. Espírito Santo, aqui estamos nós nesta manhã, de domingo, véspera de Natal, com uma alegria tão grande. Viemos celebrá-lo, engrandecê-lo, louvar o teu nome, dizer que tu és Deus, é o Rei, e reina na nossa vida. E nós oramos, Senhor. Nós queremos te dar louvor. Nós queremos viver para a sua glória. Nós queremos te representar. Ajuda-nos a te representar. Ajuda-nos a honrar-te. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor,
andar por aí, salgando, iluminando, como pequenos cristos, mostrando a sua beleza, a sua grandeza, a sua generosidade, por onde passarmos, Senhor. Ajuda-nos. Vem até nós. Eu oro para que hoje pessoas vençam a amargura, a rejeição, a revolta interna. Eu oro para que elas vençam o passado, para que elas se curem, para que elas recebam o seu amor e possam derramar amor. E amor não é sentimento, amor é atitude, para que elas possam andar por aí e renunciar, estender a mão e adotar para a vida delas esse estilo de vida que te honra, um comportamento que te honra. Pessoas que foram deixadas e desprezadas. Eu oro, Senhor. Eu peço ao Senhor para que hoje homens e mulheres adotem de verdade o padrão do Senhor e cuidem de suas famílias, de seus lares, de pessoas, dos negócios do Senhor, de maneira digna. Que cada um viva de forma digna da sua vocação, do lugar que ocupa. Que essa palavra tenha entrado e que ela possa refletir se realmente ela tem dado lugar ao Senhor na vida dela, a sua vontade, ela tem te representado de forma que te honra e te glorifica. Se as pessoas estão vendo o Senhor na vida dela, eu oro, Senhor, para que nenhuma pessoa saia deste domingo no mesmo lugar, da mesma forma, mas que aqui, agora, decisões estejam sendo tomadas, que homens estejam tomando decisões, mulheres estejam tomando decisões, que neste culto de Natal, essa pessoa esteja decidindo celebrá-lo, como a sua palavra manda, se curvando diante da sua vontade. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa os nossos erros. Cubra-nos com teu sangue. Vem até nós com poder. Fala profundamente aos nossos corações. Dê-nos visão, Senhor. Põe luz nas nossas trevas. Clareia o nosso entendimento. Nos ajuda a ir além. Eu consagro cada pessoa que aqui está para a sua glória, para um novo tempo. Eu consagro, Senhor, cada pasta do propósito da mudança, e eu agradeço por todas essas vitórias. Eu agradeço por todos esses testemunhos poderosos. Eu agradeço, Senhor. Eu agradeço por famílias unidas. Eu oro por famílias unidas. Eu oro por perdão aqui hoje. Eu oro para que barreiras caiam. Eu oro, Senhor, para que corações estejam sendo mudados. Eu oro por renovação mental. Eu oro para que verdadeiros cristãos se levantem e possam salgar, iluminar, impactar neste Natal. Quantos que vão estar em família, vão estar à mesa, e que eles possam ter um semblante iluminado, uma conduta
vida iluminada, uma postura que salga. Oh meu Deus, que eles possam te representar de uma maneira que impacte a família, que eles possam impactar seus filhos, seus familiares, seus parentes, seus amigos. Senhor, que casais aqui hoje estejam tomando a decisão de que vão para um nível mais alto como casal. Que pais estejam tomando a decisão que vão para um nível mais alto como pais. Se você está com o seu cônjuge, eu peço que você dê a mão para ele. E que vocês celebrem a Cristo da maneira que Ele espera. Eu quero que vocês estejam se comprometendo agora. Se comprometam. Que vocês serão o casal que a palavra de Deus instrui. Que você vai ser o homem. Cada dia, um homem cada dia mais parecido com José. Que você vai ser uma mulher cada vez mais parecida com a Maria. Que vocês hoje se comprometem a viver uma união que honra a Deus a despeito de divergências, de incompatibilidades, de diferenças. Por amor a Cristo, nós vamos fazer isso funcionar. Por amor a Cristo, nós vamos fazer isso funcionar. Como pais, tome a decisão aqui hoje. Nós, como pais, nós vamos criar nossos filhos no temor. Nós vamos construir uma família onde Cristo é o centro, está no centro. Nós vamos mudar o nosso estilo de vida na criação dos nossos filhos. Nós vamos dedicar mais tempo a ensiná-los, a educá-los no temor. A Bíblia vai fazer parte da nossa mesa, da nossa sala, a nossa sala de jantar, a nossa sala de estar, e não a televisão, os tablets e os celulares. Nós vamos dedicar mais tempo ao ensino da palavra. Nós vamos ler a história do Natal. Hoje, ao invés de nós já só pensarmos em comida, nós vamos ler a história do Natal. Nós vamos cantar hinos de adoração ao Senhor. Nós vamos adotar para a nossa vida o padrão do Senhor de verdade. Nós vamos ajudar pessoas. Comprometam-se. Talvez vocês tenham, alguém tem alguma barreira com pai, com mãe. Quebra-la hoje. Tem uma barreira com algum familiar, quebra hoje. Talvez você gerou um filho fora do casamento. E você não tem dado a devida importância a esse filho. Você não pode fazer isso. Você não pode fingir que ele não existe. Biblicamente, isso é pecado. Você não pode se acovardar. Você precisa assumir que você tem um filho. E falar com ele. Só os covardes fogem.
Talvez você entrou num relacionamento que o seu cônjuge já tinha filhos. Você tem que adotar agora. Adote. E quando eu falo adotar, talvez ele não vai morar com você, ela não vai morar com você, mas você deve olhar com amor, e amor não é sentimento. Você pode amar uma pessoa sem sequer gostar dela. Porque amor significa um mandamento, é quando você faz tudo que a palavra manda você fazer a despeito de sentimento. E você tem que se levantar e dizer, do que depender de mim, eu vou derramar amor na vida desse ser humano. E se ele nunca encontrou o verdadeiro amor, eu vou mostrar Cristo para ele, para ela. Será que você pode tomar a decisão de hoje mostrar Cristo para alguém rejeitado? Jesus vai voltar e o que você acha que Ele espera de nós? Uma postura íntegra, corajosa, verdadeira. Não me diga que você ama Jesus e não é capaz de tomar decisões difíceis para honrá-lo e celebrá-lo. Sabe olhar para um filho e dizer, filho, me perdoa, eu te abandonei, mas agora eu sou um cristão, eu sou uma cristã, e eu não posso mais viver assim. Eu não sei, mas Deus está nos puxando para um nível alto. O que é ser cristão, meu Deus? O que é ser cristão, meu querido? É andar como Cristo. Cristo se esvaziou, abriu mão de tudo, se humilhou por amor a nós. E nós não queremos fazer nada? Não. Levante-se. Levante-se agora. E tome decisões. Que a pessoa que vai sair por aquela porta agora mesmo não é a mesma que entrou, mas uma pessoa alinhada com Jesus. Quebranta os corações agora, Espírito Santo. Quebranta os corações desta manhã. Quebranta, Senhor. Quebranta profundamente, quebranta, Senhor. Que um quebrantamento profundo esteja acontecendo. Um temor, um tremor. Que o amor do Senhor esteja sendo derramado nos corações. E que essa pessoa esteja recebendo esse amor. Que esse amor esteja dominando a vida dela. E então que saia dela renúncia, sacrifício, doação, generosidade. Que ela decida viver de forma que todos enxerguem o Senhor na vida dela. Nesta manhã de Natal, eu oro para que pequenos cristos saiam daqui, pessoas renovadas, transformadas, quebrantadas, cheias de paz, de alegria, sensíveis à sua voz, perdoadoras, doadoras, Senhor, servos fiéis. Abençoa a igreja,
Abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, o teu povo em todo lugar. E onde essa oração estiver chegando, que lares estejam sendo inundados, vidas estejam sendo inundadas, corações inundados de paz, de alegria, de amor, de generosidade, de entrega, de celebração, Senhor. Onde essa oração estiver chegando, que muros estejam caindo, barreiras estejam caindo, Senhor, que sentimentos malditos estejam caindo, que a revolta, o egoísmo, a rejeição não façam parte mais da vida dessa pessoa, a covardia, mas a coragem de romper, de enfrentar, de cuidar, de fazer o que é preciso. A Deus não importa se ela é nova, se ela é mais velha, nunca é tarde, não é cedo demais, nem é tarde demais para tomar decisões sábias, prudentes, corajosas, para fazer o que não tinha sido feito. Nós não podemos ignorar, Senhor, o que foi feito, o que está feito, está feito. Nós não podemos ignorar e simplesmente fingir que aquilo não existe. Nós precisamos lidar com as coisas, arrumar a casa, porque é isso que o Senhor espera de nós, reparações. O Senhor nos espera reparando, corrigindo, nos desculpando, arrumando, confessando, alinhando. Não, o Senhor espera grandeza de nós, e eu oro para que a grandeza tome conta dos corações. Eu oro para que corações estejam derretendo diante da sua palavra. Eu oro para que essa palavra esteja entrando e que um sentimento profundo de mudança esteja tomando conta dos corações. Que hoje ela possa se levantar e sair decidida, em busca de quem está sofrendo. Almas que pararam. Que ela se coloque como uma evangelista. Que ela se coloque como esse representante fiel do Senhor. E por onde ela passar, que ela possa derramar esse amor nos familiares, nos amigos, nas pessoas difíceis, que ela possa dar o abraço naquele que está tão ferido, que é tão rejeitado, que é tão amargo, que ninguém nem quer por perto. Que ela possa ligar para aquela pessoa que ninguém quer não quer ela por perto, nem lembra dela. Que ela possa ligar para aquele filho que ela nunca teve a coragem de assumir. Que ela possa ter atitudes, Senhor, que vão marcar e mudar a vida dela para sempre. Porque são essas decisões que o Senhor espera de nós. Amar quem nós, fazer o bem para quem nós amamos, a tua palavra diz que nós não temos galardão nenhum. Mas amar aqueles que são difíceis de serem amados, o Senhor diz que é onde nós vamos ter galardão. Não é difícil amar algumas pessoas, mas tem algumas pessoas que são muito difíceis de serem amadas. E são essas que atraem para nós um galardão, uma recompensa tão grande. E eu oro agora, de todo o meu coração, eu oro, para que a nossa postura hoje seja outra. Que nós possamos sair daqui com o coração transformado, renovado, mudado de uma maneira que nos tornemos pessoas irreconhecíveis para a glória do teu nome. Antes de eu fechar, quem que é tão difícil para você abraçar, que você vai abraçar hoje?
ligar que você vai ligar hoje. Talvez olhar nos olhos da sua mãe. Talvez você tenha uma mãe que é tão amarga. Ir lá abraçá-la e dizer: mamãe, eu te honro, eu te amo. Talvez alguém que você feriu muito. Talvez alguém que você rejeitou muito. Eu não sei. Mas eu sei que você não é a mesma pessoa que entrou. E você vai viver como cristão. De agora em diante, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Eu te louvo, Jesus, por tudo. Obrigada por esta manhã, obrigada por cada vida maravilhosa que está aqui. Obrigada por tudo que o Senhor fez. Obrigada por essa oportunidade incrível, por esse presente. Obrigada pelas boas notícias que eu vou receber dessa reunião. Obrigada por tudo, Senhor, porque eu sei que as coisas não vão ficar da mesma forma no mesmo lugar. Que as pessoas que saem daqui foram transformadas pela Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Amém? Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.